Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da Cripto. Hoje, dia 31 de março de 2025, agora são aproximadamente 10h46 da noite nessa segunda-feira. Vamos começar aqui rapidamente pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia de movimentação inversa. S&P acabou subindo aí 0,55, Dow Jones alta de 1% e no sentido contrário, Nasdaq acabou recuando 0,14. Foi tecnicamente um dia mais ameno, na verdade todos esperando o anúncio oficial de Donald Trump referente à política tarifária nos Estados Unidos. Agora na quarta-feira, pessoal, dia 2, teremos aí a entrada das taxas de todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, sem distinção. O mercado fica na cautela, né, agindo aí em um verdadeiro impasse. A gente tecnicamente não sabemos ainda quais serão os impactos dessa política de reciprocidade ao que tange as taxas. A gente percebe aí um movimento global, pessoal, na busca por ativos de menor risco, reservas de valor. Tivemos aí, né, o melhor trimestre desde 1986 pelo ouro, né? Então, os principais bancos institucionais buscando ativos de menor risco, né, reservas de valor, justamente porque temos um cenário de incerteza, né, pessoal, daqui em diante. E é normal, né, em momentos como esse, de conflitos, incertezas econômicas, né, a gente teria os principais players compondo suas carteiras, principalmente por ouro, dólar e etc. Então, acaba refletindo aí bastante nos ativos de renda variável, né? Nós estamos aí já há algum tempo com o mercado americano retraindo, o mercado cripto também, né? Infelizmente, o mundo ainda não enxerga o Bitcoin como reserva de valor, mas um ativo de risco especulativo. Então acaba acompanhando aí, né, todo o mercado de renda variável. Pode ser que algum dia venha a se tornar aí uma reserva de valor e aí muda, né, a engrenagem, o entendimento. Ou seja, quando tivermos aí algo parecido, né, a procura pelo Bitcoin aumentaria drasticamente. Então, pessoal, no Bitcoin, no diário, tivemos aí um dia mais tranquilo, né, em vista do que foram aí os últimos 3 dias. Né, tivemos aí uma pequena alta de 0,19, nada muito contundente, mas, né, já é alguma coisa em vista, né, da estrutura de preço, né, que vem sendo delineada aí ao longo das últimas semanas. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é a gente identificar como primeira referência, né, esse suporte aqui na proximidade do 81,200 foi onde de fato houve a retração. A gente vai utilizar aí apenas como referência, né? Tecnicamente, ele é mais fraco pela proximidade do preço ao mercado, mas a gente precisa ter aí alguns níveis de preço, né, para a gente utilizar aqui nos estudos, nas análises, justamente para facilitar o entendimento de todos. Então a gente percebe, né, o volume comprador acabou sobressaindo aí em relação a domingo, mas a gente tem um candlestick comum, né? A gente não vê aí um padrão de força, então isso também deixa um pouquinho a desejar para quem está esperando uma retomada mais acentuada do preço. A gente percebe também no tempo gráfico aqui de 4 horas que os compradores não conseguiram romper a média, né, com confirmação. Então houve aí uma primeira tentativa aqui no candlestick às 9 da manhã, né, porém o fechamento permaneceu abaixo, justamente, né, para a gente almejar aí pelo menos uma recuperação por parte dos compradores. A gente teria que romper aqui, pessoal, a média de 20 períodos
Isso no tempo gráfico de 4 horas, aqui na proximidade dos 83,100 aproximadamente, né? Não só romper, como confirmar o rompimento, né, pessoal? Então, muitas vezes pode acontecer um falso rompimento, né? E aí induzindo os operadores ao erro. Então, para a gente almejar, né, uma eventual busca, né, pelo o topo anterior, ou seja, o topo que foi formado no dia de hoje aqui, aproximadamente na região dos 84, a gente precisaria primeiramente aqui romper, né, a região dos 83,100 aproximadamente, né, para posteriormente a gente pensar aí na busca dos 84 e eventualmente até mesmo na média de 20 períodos, isso no tempo gráfico diário. Então é aproximadamente lá na região dos 84,700, tá? Então, sem esse rompimento, nada feito, né? É bem provável que a gente venha buscar a região aqui do nosso suporte primário, né? Que foi acabado aqui de ser colocado no gráfico, próximo aqui dos 81,200 e, obviamente, a gente vai analisar, né? Como que os compradores irão agir, né? Ao que tange volume, formação de candlestick e outras evidências condicionantes importantes aqui para a continuação da análise. Beleza, pessoal? Então, o cenário ele basicamente vem seguindo o que a gente passou na última análise. A gente já imaginava o mercado com uma grande possibilidade de buscar aqui a região dos 76, 75, né? A gente, inclusive, condicionou uma grande probabilidade do mercado, né, tornar-se descendente, né, repiques, procurando fundos cada vez menores, né, e obviamente a gente chegou num patamar em que os compradores, né, estão tentando aí alguma coisa, evidentemente, né, a induzir aí outros operadores na iminência de tentar reduzir, né, suas perdas, né? Então a manipulação é muito comum aqui no mercado, justamente, né, para criar aí liquidez e esses big players, né, tentarem sair da operação com o mínimo de percas possíveis, né, pessoal? Então é todo mundo ligado, né? Principalmente para quem está almejando aí uma esticada do preço, o cenário ainda bastante desafiador. A gente precisa tomar cuidado, né, justamente para não ser pego aí de surpresa, né? E muitas vezes a gente precisa ter paciência, né, cautela, tentar analisar o que tá sendo proposto aqui, né, justamente para a gente conseguir ter uma melhor assertividade, tá? Então muitas vezes é normal, né, a gente ficar fora do mercado ou não estar, né, aparecendo condicionantes, né, pessoal? Pontos que vão, né, determinar uma maior assertividade aí ao que tange a movimentação do preço. Então, muita cautela, né, nessa hora. A gente ainda tem bastante chão para andar ao que tange, né, uma movimentação mais ascendente. Acho que o que vem acontecendo aí nas últimas horas é um movimento natural, tá? E a gente precisa seguir, né, basicamente o que foi passado aqui para vocês de antemão, né? Se a gente quiser aí o mercado buscando ali a proximidade dos 84, a gente precisa, né, romper aí com confirmação a nossa média. Posteriormente, né, a gente galgar para 84 e eventualmente, né, dependendo do que apresentar de volume, a gente poderá buscar ali a média de 20 períodos no diário, né, aproximadamente ali na região dos 84.700. Então, um cenário mais do mesmo, né, digamos, a gente chegou bem próximo aqui, né, pessoal, da nossa zona de patrulha, era um ponto de decisão. A gente sabia que na sexta-feira não iria passar aí uma movimentação mais verticalizada, acabou vindo aí, né, do lado oposto, né, veio aí uma recusa de preços, vendedores atuando em blocos e, né, a gente ainda fica um pouco cauteloso, né, na iminência de acontecer uma reação mais contundente aí por parte dos compradores. Então, vamos trabalhar por partes aqui, né, por níveis de preço,
a gente tem alguns obstáculos aí a serem desafiados, né? E convido vocês a acompanharem, né, esses pontos que foram passados aqui, né, que tem maior relevância, né? E basicamente dentro do que a gente espera aí de uma movimentação já para análise de amanhã na terça-feira. Beleza, pessoal? Então, basicamente esse é o cenário, né? Vamos acompanhar de perto aí já pela madrugada agora até a nova análise de amanhã e a gente retorna justamente para identificar o que foi feito nesse intervalo de tempo e, obviamente, né, continuar aqui a análise no canal, justamente para tentar trazer para você um conteúdo que pode agregar valor e te ajudar aí nas suas operações corriqueiras, ou até mesmo você que está pensando em adentrar no mercado, mas não sabe qual que seria a região mais interessante para fazer os aportes. Então, acompanhe conosco aqui, que a gente, com certeza, a gente vai pegar uma movimentação mais interessante, né? E justamente poderá lhe ajudar aí com maior ênfase. Beleza, pessoal? Então, para finalizar a análise de hoje, rapidamente, aqui pelo livro de ofertas, vamos dar uma olhadinha como é que atualizou aí depois de sexta, já no final de semana. Vamos tentar identificar a posição dos lotes que tem relevância aqui no mercado. Então, vem atualizando aqui para a gente. Um pouquinho de delay. Mais um pouquinho está atualizando aqui, pessoal. Hoje está bastante carregado aqui o servidor. Bom, vamos analisar o que a gente já tem aqui. Pessoal, de maior relevância aqui na região dos 82.600, a gente tem aí quase 7 milhões de dólares posicionados, né? Os compradores tentando intimidar aí os vendedores, né? É óbvio que eles vão tentar buscar a média de 20 períodos ali na região próxima dos 83.100 para posteriormente buscar a máxima do dia de hoje, né? Que fechou agora às 9 da noite, ali próximo dos 84. Então é comum a gente ver um pouquinho mais de lotes posicionados justamente para tentar induzir aí outros operadores institucionais a continuarem a movimentação. Tecnicamente né, o nosso primeiro alvo ali, o nosso primeiro desafio. Então, a gente verifica aí um pouco mais de lotes. Já na região dos 81 a 80 mil dólares, pessoal, a gente tem aí quase 15 milhões de dólares posicionados, já um pouquinho mais de lotes, né? Evidentemente próximo da virada de dezena, então costuma a gente ter um acúmulo maior, são lotes em demasia. Região dos 78, a gente tem quase aí 9 milhões e meio de dólares, 77 mais 8 milhões e meio de dólares. Então, conforme vai se aproximando aqui, pessoal, da região mais importante, né, teoricamente, onde a gente espera um maior protagonismo por parte dos compradores, principalmente para a gente quebrar esse ciclo aqui de topos e fundos descendentes, a gente percebe maior acúmulo de lotes, né? Ou seja, os compradores colocando dinheiro na mesa e, evidentemente, né, eles vão tentar aí uma reação que a gente espera que seja de forma mais incisiva, que apresente um bom volume comprador, né, justamente para tentar induzir aí outros compradores a agredirem o preço em blocos, né, para quem sabe a gente buscar níveis superiores de preço. Então, muito importante acompanhar as marcações juntamente com o livro para
fortalecer a tese. A gente vai percebendo aí a acumulação de lotes na proximidade. E mais para baixo, basicamente bem diluído. Acredito que não tenha carregado direito o livro. A gente está com o servidor aí um pouco atrasado, mas já deu pelo menos alguma ideia, né, dos níveis que estão mais próximos do preço a mercado. Já na área aqui dos vendedores, pessoal, a gente vê bastante diluído. Ao que parece, não está carregando direito. Vou tentar trocar o servidor rapidamente aqui, ver se a gente consegue acompanhar em tempo real a posição dos lotes. O servidor da Binance está bastante devagar hoje, está com a latência bastante alta aqui no servidor. Isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de analisar. Bom, aqui parece que atualizou mais também, pessoal, ó, na região dos 75, quase 19 milhões de dólares posicionados também, pessoal, ou seja, fortalece bastante a nossa tese de que eventualmente o preço, buscando essa proximidade aqui, né, da nossa linha de suporte diagonal, né, além dessa primeira referência aqui, onde houve, né, a retração por parte dos compradores, né, a gente tem potencial conflito de interesses, né, a gente vai torcer para de fato aqui seja a reversão aqui, né, pessoal, de tendência, né, para que a gente comece aí a um ciclo ascendente. Então, atualizou para a gente agora, reforça aqui, né, a nossa marcação. E pelo lado dos vendedores, a gente está com uma pouca variação aqui, pessoal. Bastante lagado aqui, né? Para quem costuma jogar online aí sabe do que eu tô falando. É comum, né, a gente falar que tá lagado. A latência não tá ajudando. Bom, acho que já deu uma melhorada aqui. Vamos analisar com o que a gente tem. Bom, aqui na proximidade dos 82.800, né, quase 8 milhões de dólares posicionados para serem vendidos. Já tem uma certa proximidade aí, né, pessoal, da média de 20 períodos. Já acaba dificultando um pouco. E mais para cima, a região aí é 89, 90. Acho que já não vem o caso, né, pessoal? Aqui a análise é diária, a gente vai trabalhar mais próximo aqui do preço ao mercado. Mas a gente verifica aqui na proximidade dos 83 aos 84, né, a gente não tem tanta acumulação de lotes, que até mesmo facilita, né, os compradores aí almejarem uma reação, né, ao que tange, como mencionei, o rompimento aqui, né, pessoal, dos 83 e 100 aproximadamente, né, para a gente buscar aí a máxima do dia, né, de hoje, fechou às 9 da noite, que próximo dos 84. Então a gente tem um livro tecnicamente vazio, né? A gente já imagina que não é um desafio e tanto aí para os compradores buscarem novamente essa região, tá? É óbvio que existem esses empecilhos aí, né? A média de 20 períodos, uma média bastante respeitada aqui no mercado, mas, né, no livro, sinal verde aí, né, para a gente conseguir uma reação. Tá bem mais fácil em vista de dias anteriores que a gente identificou a acumulação de lotes aí em diversos níveis de preço. Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos acompanhar aí todos juntos, né? Vamos ver se os compradores, pelo menos,
Eles conseguem buscar aí a máxima do dia de hoje e eventualmente, né, dependendo do que adentrar de volume, a gente conseguir, né, nos aproximarmos aí da média de 20 períodos no diário, lá próximo dos 84.700. Mas aí é outro sinal, né, outra história. Vamos por partes e a gente retorna amanhã com uma nova análise, né? Vamos ver como é que o mercado se desempenhou dentro aí desses níveis de preço que foram compartilhados aqui com vocês. Beleza? Então agradeço a presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, uma excelente semana e até amanhã.